Uma vez, Jesus estava ensinando no templo, e alguns judeus então creram nele. E ele então falou para eles dizendo o seguinte: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas então eles falaram para Jesus: mas nós já somos livres. Nós não somos escravos de ninguém. Tem muita gente que pensa que é livre, mas não é. Às vezes a pessoa tem um vício, um mau costume, uma mania. Essa pessoa não é livre. A pessoa que vive na prática de coisas que a Bíblia não aprova, essa pessoa não é livre. Tem um espírito agindo por trás dos bastidores, controlando a vida dessa pessoa, amarrando a vida dessa pessoa. Assim também a pessoa que vive doente, por exemplo. Um dia uma coisa, um dia outra coisa. Essa pessoa está sendo oprimida por um espírito de enfermidade. Ela não está sendo livre. Ela não está tendo a liberdade de viver a vida. Aquele também que não consegue se realizar na vida, não consegue prosperar, não consegue sair das dívidas, está sempre encalacrado. Hoje faz um empréstimo para saldar uma dívida, amanhã tem que fazer outro empréstimo para pagar o primeiro empréstimo. Essa pessoa nunca sai da miséria. Ela está com a vida amarrada, ela está presa por um espírito de miséria. E ela está vivendo como escrava. Aquele também que é ganancioso, que não abre mão nem para dar bom dia, esse também está escravizado por um espírito de avareza. Mas a pessoa continua achando que é perda de tempo ela ler a Bíblia. Ela nunca tem tempo para ouvir a pregação da palavra. Mas até isso é um espírito mau na vida da pessoa. Porque o bicho sabe que no dia em que ela der ouvidos ao que Deus diz, ela se levanta na vida e se ergue na fé e bota ele para correr. O problema é que tem gente que vive num perrengue danado, mas se você vai falar com essa pessoa, ela até se ofende. Tem pessoas que até arrumam uma desculpa para a situação que ela está passando. É porque aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, é uma crise, isso vai passar. Só que não passa nunca. Nunca essa pessoa consegue sair daquela situação de escravidão. E Jesus ensinou que para a pessoa se libertar, ela precisa conhecer a verdade. Que verdade? A palavra de Deus. Mas a pessoa acha que ela já sabe tudo. Ela diz que já tem a religião dela, que vai na igreja, que tudo que ela pede ela recebe, mas na verdade não tem sido assim. Se você olhar direitinho para a vida da pessoa, você vê que ela não está bem. Mas se a gente fala, a pessoa se ofende. Quantas vezes os judeus pegaram em pedra para julgar em Jesus? Porque ele lhes mostrava que eles estavam errados. Jesus não queria criticar ninguém, pelo contrário, ele veio para buscar e salvar os que se haviam perdido. Ele disse: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos aqueles que ele me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. E ele dizia: vocês estão errados. Vocês precisam conhecer a verdade para vocês ficarem livres das investidas do maligno. A verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, disse Jesus, verdadeiramente sereis livres. O que significa isso? Significa que somente a pessoa que recebe a palavra de Deus no coração e crê nela consegue ficar livre do pecado, dos desejos desenfreados, da sensualidade, dos vícios, da ganância, da inveja, do descontrole emocional, das doenças, da miséria, da falta de paz e de todo tipo de desgraça. Porque tudo isso é causado por espíritos malignos.
quando a gente ouve a palavra, entende, crê naquilo que o Senhor Deus diz ao nosso coração, então Deus opera o milagre da transformação na nossa vida. Um a um, os nossos problemas vão sendo solucionados. E nós nos tornamos, então, completamente livres. As pessoas não conseguem mais nos enganar com falsas doutrinas, com falsos ensinamentos. O diabo não consegue mais tocar em nós, porque Deus nos transporta do reino das trevas para o reino da luz. Seja o que for que nos mantinham presos, jamais voltará a nos dominar, porque fomos libertos pela palavra que Deus falou ao nosso coração. Como é que funciona isso? Aquela fraqueza, ela jamais volta a nos dominar, porque nós fomos libertos pelo Filho de Deus, que é a palavra de Deus. Aquele mal, aquela doença, aqueles sintomas, aquelas dores desaparecem dos nossos corpos por completo. E nunca mais vamos sofrer com isso. Porque está escrito que a porta que Jesus fecha, ninguém consegue abrir. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Agora preste atenção, você também que está aí passando problemas na vida, com desemprego, com falta de prosperidade. Ore, porque a porta que Deus abre também ninguém fecha. Preste atenção nisso. Então você ora e pede a Deus para abrir as portas para você. Porque quando Ele abre uma porta, ninguém fecha. Continuando aqui então. Como é que isso funciona? Funciona da seguinte maneira. A partir do momento que você ouve a palavra de Deus e crê nela, aquela palavra fica no seu coração. Aquilo é um poder de Deus em você para você resistir à tentação, resistir o seu problema e derrotá-lo. Por exemplo, um dia eu li na Bíblia o seguinte, isso está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, das bênçãos de Deus, que viriam sobre nós e nos alcançariam, quando nós ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus. E eu li lá que estava escrito o seguinte, emprestarás a muita gente, tu, porém, não tomarás emprestado. E nessa época eu andava em uma dificuldade financeira. Essa palavra parou no meu coração. Ela entrou no meu coração. E ela foi o poder de Deus na minha vida para me fazer prosperar. Porque a partir daquele momento, eu comecei a orar a Deus todos os dias, sobre aquela palavra que tinha ficado no meu coração. E eu falava para Ele, o Senhor falou que eu vou ter para emprestar muita gente e nunca vou precisar tomar emprestado. Não preciso dizer o que aconteceu. Nunca mais eu precisei pedir nada emprestado a ninguém, porque Deus prosperou a minha vida. É assim que funciona a coisa. Quando o doente ouve a palavra de Deus que está escrito no livro do profeta Isaías, que Jesus verdadeiramente tomou as nossas dores, as nossas enfermidades e levou sobre si, e por suas feridas fomos sarados. E essa palavra fica no coração dele, e ele crê nela. Quando vem a doença, ele confessa essa palavra, e a doença foge dele. Vem a enfermidade, ele cita a palavra de Deus. A enfermidade foge. Por quê? Porque ele foi liberto pelas feridas de Jesus. Ele foi liberto pelo Filho de Deus, pela palavra de Deus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É isso que Jesus disse. Mas eu já ouvi também certos pregadores dizer que se a pessoa receber uma bênção e não contar, não der testemunho do que Deus fez na vida dela, que o mal pode voltar. Não volta. Não volta. A Bíblia não diz isso. Essas pessoas usam aquela passagem que Jesus falou que o bicho volta e traz consigo 7 espíritos piores do que ele. Sim, Jesus falou
Está escrito em Mateus capítulo 12, versículo 45. Mas Jesus não disse que isso ia acontecer se a pessoa não desse testemunho. Não foi isso que Jesus disse. E também não disse que esses tais espíritos malignos que iriam voltar iam conseguir entrar novamente na vida da pessoa. Ele disse sim que o demônio volta. E se ele encontrar a casa desocupada, preste atenção no que Jesus disse. Ele disse que o demônio volta e se encontrar a casa desocupada, então ele entra. E traz consigo outros 7 piores do que ele. Jesus não falou que o demônio vem e entra se você não der testemunho que ele volta, não. Não é isso que Jesus falou. Mas tem pregadores aí que estão confundindo as coisas. Às vezes a pessoa tem um problema, presta atenção. A pessoa às vezes tem um problema e ela ouve a pregação da palavra. E a fé vem no coração dela. E ela recebe então a bênção naquela hora. Mas depois, com o passar do tempo, ela vai se afastando de Deus. Ela pensa, está tudo bem agora, eu não preciso mais continuar lendo a Bíblia, não busca mais a presença de Deus, não lê mais a Bíblia, não tem mais tempo para ouvir a pregação, não ora mais. E aí o que acontece? Então ela se esvazia de Deus. A casa que foi limpa, enfeitada, ou seja, aquele corpo, aquela vida que foi toda restaurada, fica vazia. Então sim, o maligno aproveita. Ele volta a habitar ali e a pessoa volta a ter todos os problemas que ela tinha antes de crer na palavra de Deus. E até coisas piores vêm acontecer com ela, porque vieram com aquele mal mais 7 espíritos habitarem ali. E o último estado da pessoa se torna pior do que o primeiro. Foi isso que Jesus disse. Eu vou citar um exemplo aqui. A pessoa que se convence de que fumar e beber não é uma boa para ela. Então ela toma uma posição, ela diz, de hoje em diante eu não vou mais beber, não vou mais fumar, e ela se esforça, e até fica alguns dias sem fumar e sem beber. Mas não vai muito longe. Na primeira oportunidade, na primeira tentação, ela cede, volta a fumar, volta a beber. Porque o vício é mais forte do que a vontade dela. Mas quando essa pessoa é liberta pela palavra de Deus, ou seja, se o Filho libertar, quer dizer, se a pessoa deixar as coisas pela palavra de Deus, por Jesus, então todo aquele desejo, aquela paixão pelas coisas erradas, perde o domínio sobre a vida dela. Então a pessoa se torna livre de verdade. Um outro exemplo aqui, e esse é um exemplo forte, a pessoa que sofre um derrame, por exemplo, ou que tem um AVC. Ela se trata, toma os medicamentos e consegue se recuperar. Mas se ela não continuar o tratamento pela vida toda, aquele problema pode acontecer de novo. Então aquela pessoa fica na dependência dos remédios. Ela não é livre de verdade. Ela foi liberta daquele mal pelo uso de medicamentos, mas ela não se tornou livre de verdade. Ela simplesmente trocou de senhor. Ela era escrava do problema, passou a ser escrava do remédio. Não ficou livre de verdade. Mesmo assim, já houve muitos casos da pessoa estar se cuidando, estar se tratando e voltar a ter um AVC, voltar a ter um derrame. O estado dela ficou pior, ela passou a ser dependente do remédio e teve o problema de novo. Por quê? Porque ela não foi liberta por Jesus. Ela foi remediada pela medicina. Mas se essa pessoa ouve a palavra de Deus e recebe fé e é curada por Deus, esse mal nunca mais volta. Porque quando Deus cura, Ele não simplesmente controla o funcionamento do organismo, como é o caso dos medicamentos, não. Deus retira do nosso organismo tudo que não é normal. Tudo que está nos causando problemas, Deus tira de nós e fecha a porta para aquele mal não voltar mais. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Por exemplo, se a pessoa tem um problema num órgão qualquer, vamos dizer assim, vamos dizer que um órgão do corpo está doente, está com problema. Deus não vai só remediar, não. Ele tira aquele órgão doente e coloca no lugar um órgão sadio.
Como é que ele faz isso? Não sei. Só sei que ele faz. E aquela pessoa doente, então, ela volta a viver como se ela nunca tivesse tido aquele problema. Não fica sequelas, não fica marcas. Deus faz tudo de novo. Por que eu posso afirmar isso? Porque está escrito na segunda epístola de Coríntios, capítulo 5, 17, diz o seguinte: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Quer uma prova disso? Quando Jesus ressuscitou Lázaro, por exemplo, já havia 4 dias que ele estava morto. E pela lei da natureza, um defunto de 4 dias já está entrando em estado de decomposição, já está começando a se decompor. Jesus então chamou o defunto para fora do túmulo e o defunto saiu dali andando normalmente. E não diz a Bíblia que ele estava fedendo. Não estava. Os médicos dizem que o cérebro, se ficar sem oxigênio por mais de 3 minutos, a pessoa perde uma quantidade enorme de neurônios. E depois, mesmo que ela consiga sobreviver, ela jamais volta a ser como antes. Mas a Bíblia diz que Lázaro ficou morto por 4 dias. E quando ressuscitou, ele não voltou demente, lelé da cuca, não, nada disso. Ele voltou normal, como se nada disso tivesse acontecido. É assim que Deus faz. Quando Deus opera na vida de uma pessoa, Ele faz dessa pessoa uma nova criatura. Os problemas que ela tinha antes deixam de existir. Deus faz novas todas as coisas. Mas tem gente que nunca consegue a libertação porque não se firma com Deus. Jesus foi claro quando ele disse: todo aquele que pede, recebe. Se alguém pedir, vai receber. Todo aquele que pede, recebe. Mas tem gente que diz: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Já ouviu alguém dizer isso? Já ouviu? Tem gente que diz. E pior que a pessoa está falando a verdade. Mas por que então que o que ela pede, se ela pede o que é bom, ela recebe o que é ruim? Por que ela fala que quanto mais ela reza, pior fica a situação? Será que ela está pedindo uma coisa boa e Deus está dando uma coisa ruim? Não. Claro que não. Jesus falou que qual é o pai que, tendo um filho, se ele lhe pedir pão, vai dar para ele uma pedra? Deus não te dá o que é mal. Então será que ela não recebe? Recebe. Jesus falou: todo aquele que pede, recebe. O que está acontecendo então? Acontece que a pessoa recebe o que ela pediu quando ela orou. Mas ela não tem fé para tomar posse. E por causa de não se firmar na fé, o diabo vem e faz tudo ao contrário na vida dela. A pessoa pensa que Deus não respondeu. Um exemplo, vamos dizer que você não consegue um emprego. Ou você tem uma enfermidade no corpo. Ou qualquer outro problema, vamos dizer assim. Então você faz uma oração e pede. Você pede às vezes para me orar por você. E eu oro por você. Eu mando o mal embora. E ele vai. Porque Jesus me deu autoridade para expulsá-lo em nome dele. Naquela hora então você ficou livre daquele mal. Presta atenção. Na hora que eu fiz a oração por você, ou você fez a oração em nome de Jesus, você ficou livre daquele mal. Você é curado. Você consegue um emprego. Mas se você não permanecer naquela fé, que fé? Você tem que ter aquela certeza: a porta que Deus abre, ninguém fecha. Se Deus me curou, a doença não pode voltar. Porque aquele fecha também, ninguém abre. Se ele me abriu uma porta para mim prosperar ali, ninguém pode me excluir daquilo ali. Então, você tem que permanecer na fé. Tem que permanecer em comunhão com Deus, lendo, buscando a palavra de Deus, agindo de acordo com o que a Bíblia ensina. Mas ao invés de manter comunhão com Deus, você para de ler a Bíblia, você não quer mais aprender, não quer mais fazer o que agrada a Deus, você se esquece de Deus, você volta a fazer tudo errado, o que vai acontecer? O mal volta. E volta pior. Por que volta? Porque a casa ficou vazia.
A casa, ou seja, a sua vida, que foi toda transformada, foi abençoada, você deixou que ela ficasse vazia. Então o mal volta e volta pior, porque ele encontra a casa vazia e desocupada, então ele entra e traz consigo outros 7 piores do que ele. Gálatas, capítulo 5, versículo 1 diz o seguinte: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. O apóstolo Paulo falou aos romanos: não sabeis vós que sois escravos daquele a quem vós obedeceis? Seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Se depois de orar, a pessoa achar que nada aconteceu e voltar a praticar os mesmos atos de antes, a vida dessa pessoa não vai mudar nunca. É preciso acreditar na palavra de Deus. Os esforços humanos não são suficientes para libertar uma pessoa. Se a coisa está preta para o seu lado, está difícil, a situação está feia, saiba que só tem um jeito de você sair dessa situação: se o Filho de Deus te libertar. Mas será que Ele quer te libertar? Quer. Pode ter certeza que quer. Quem é que garante isso? Ele próprio. Em João capítulo 6, versículo 38, ele disse: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta. Qual é a vontade de Deus? Que eu não perca nenhum de todos aqueles que Ele me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Porquanto esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então preste atenção no que Jesus disse. Todo aquele que vê o Filho e crê nele terá a vida eterna. E ele o ressuscitará no último dia. Como é que eu vejo o Filho? Como é que eu vejo Jesus? Quando eu leio a Bíblia, quando eu ouço a pregação da palavra. Jesus é a palavra de Deus. Eu vejo Jesus, eu me encontro com Jesus quando eu presto atenção na pregação da palavra e deixo Ele falar no meu coração. É assim que funciona. Uma certa vez, um dos discípulos, chamado Filipe, ele falou com Jesus dizendo: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondeu para ele: há quanto tempo eu estou convosco, Filipe, e ainda não me conheces? Quem vê a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede, ao menos, por causa das mesmas obras. Mas tem gente que é cabeça dura. Os judeus que estavam ali presentes murmuravam dele porque ele dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E indagavam entre si, dizendo uns aos outros: esse não é Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, ele diz agora desci do céu? Eles só conseguiam ver Jesus como um homem, um ser humano, filho de José, o carpinteiro, filho da Maria. Assim como é difícil para muitas pessoas entender que Jesus é a palavra de Deus. Tem muita gente que só consegue ver Jesus como um homem. Mas Jesus é a palavra que se fez carne.
Por algum tempo ele esteve nesse mundo na forma humana, mas as pessoas não conseguem entender. Mas isso porque não leram ainda o que está escrito em João capítulo 1, versículo 1. Está escrito lá: no princípio era o verbo, a palavra, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tem uma outra tradução da Bíblia que diz: no começo, aquele que é a palavra já existia. Quer dizer, Jesus já existia no começo de tudo. Ele estava com Deus e era Deus. Você quer ser uma pessoa livre de verdade? Só tem um jeito: dando ouvidos ao Filho de Deus, ouvindo a palavra de Deus. No Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 10, tem um ensinamento para nós. Diz assim: Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado. Observe que Jesus então estava ensinando. Observe isso, ele estava ensinando. Para você ser liberto, você precisa ouvir o ensinamento de Jesus. E não importa em qual local você esteja. Nessa passagem, Jesus estava numa sinagoga, diz aí. Mas onde Jesus estiver ensinando, você deve prestar atenção. Se o ensinamento estiver na televisão, você tem que prestar atenção. Se você estiver ouvindo um rádio e tiver ali um ensinamento, você tem que prestar atenção. Se você estiver lendo um folheto, tem um ensinamento de Jesus, você tem que prestar atenção. Porque Ele está ensinando. Não importa onde está, se está no folheto, se está no jornal, se está no rádio, na televisão, se está na internet, não importa. Jesus está ensinando, então preste atenção. Porque se Ele foi até você, Ele tem um propósito. Se a palavra de Deus te alcançou, não importa onde e nem como, pare o que você está fazendo e preste atenção no que Ele vai te ensinar. Esse é o segredo para você ser liberto e ser abençoado. É prestar atenção na palavra de Deus. Porque Deus nunca, presta atenção, Ele nunca vai enviar a palavra dele sem um propósito. Você nunca vai ouvir uma pregação da palavra de Deus, ou vai ler um versículo na Bíblia, ou num folheto, num jornal, ou ver no rádio, na televisão. Nunca vai acontecer de você ouvir a palavra de Deus sem que Deus tenha mandado aquela palavra para você. Ele enviou a palavra dele por um propósito. E qual propósito é esse? Te abençoar. Pode ter certeza que é assim que funciona. Pode ter certeza que você está precisando de uma bênção. Se a palavra de Deus chegou até você é porque você está precisando de uma bênção. Deus não enviaria a palavra dele à toa. E ele sabe o que é que você precisa. Se você não estivesse precisando de nada, você não estaria assistindo esse vídeo, por exemplo. Só consegue prestar atenção na palavra de Deus aqueles a quem Ele chama para abençoar. Se você prestar bastante atenção, uma palavra que Ele disser pode mudar a sua vida por completo. Como aquela palavra que eu disse, que eu ouvi, que eu li na Bíblia, que estava escrito que emprestarás a muitas nações, a muita gente, mas tu não tomarás emprestado. E aquela palavra mudou a minha vida. Foi ali que eu comecei a prosperar a partir dali. O Senhor Deus também, Ele diz isso. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Então, se você foi alcançado pela palavra de Deus, segura a palavra. Guarda no seu coração aquilo que você entendeu e aquilo que você aprendeu, porque ali está o poder de Deus para mudar a sua vida. Então fique atento ao que você vai ouvir, porque a palavra que Deus vai falar no seu coração, ela tem o poder para resolver o seu problema. Vamos voltar aqui ao Evangelho de Lucas, que eu estava falando, capítulo 13. Jesus estava então ensinando na sinagoga. Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Tem gente que tem um espírito de enfermidade. Tem gente que tudo que ela ouve falar, ela pega para ela. Ouviu falar, fulano está com isso. Daqui a pouco ela também está.
está sentindo a mesma coisa. Tudo ela pega para ela. Essa pessoa tem um espírito de enfermidade. Se ela ouve falar, o fulano tem um problema assim, assim, no dia seguinte ela está sentindo os mesmos sintomas. Isso é um demônio. Tem gente que tem um espírito de prostituição. Não pode ver uma pessoa do sexo oposto logo se assanha. Tem gente que tem um espírito de vício. E por aí vai. E diz aqui na Bíblia que essa mulher tinha um espírito de enfermidade e havia já 18 anos que aquele espírito de enfermidade possuía aquela mulher. E ela andava encurvada e não podia de modo algum se endireitar. Quem vive preso por um espírito imundo, seja espírito do vício, do álcool, das drogas, espírito do roubo, do crime, da prostituição, da miséria ou qualquer outro demônio, quem vive preso assim não consegue de modo algum se endireitar na vida. Por conta da pessoa, por conta própria, ela nunca vai conseguir sair da lama, nunca vai conseguir se livrar. É mais ou menos como quando a vaca vai para o brejo, quando a vaca se atola no brejo. Quanto mais força ela faz para sair, mais ela afunda. Se alguém não ajudar, ela acaba morrendo ali. Essa pessoa precisa ser levada à presença de Deus. Ela precisa ouvir o que Deus ensina. Ela precisa conhecer a palavra, a verdade. De outro modo, ela não consegue se libertar. Mas quando ela busca dar ouvidos ao que Deus diz, automaticamente Jesus olha para ela e liberta ela. Como aconteceu com aquela mulher, ela foi na sinagoga para ouvir o que Jesus ia ensinar. E diz a Bíblia que Jesus viu aquela mulher. E chamando-a, ele disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs-lhe as mãos. E imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Conseguiu entender? Lucas está contando aqui sobre uma mulher que tinha um espírito de enfermidade há 18 anos. Ela andava encurvada. E ela ia se encurvando cada vez mais. A cada dia a situação dela piorava. E isso tem acontecido com muita gente. Muitos hoje estão se encurvando diante dos vícios, diante das drogas, estão se encurvando diante de um espírito de prostituição, de adultério, ou até mesmo estão prostradas já diante de um espírito de enfermidade, como é o caso daquela mulher. Tem gente que está preso por um espírito de fracasso que não deixa a vida dela ir para frente. Nada do que ela faz dá certo. A pessoa se esforça, luta, não consegue sair, não consegue nada na vida. Esse espírito não deixa a pessoa se endireitar na vida, de modo algum. De modo algum ela consegue. É como eu falei, se você tem um problema qualquer problema espiritual, sozinha, você não vai conseguir se endireitar. Não adianta os seus esforços. É preciso você buscar ajuda na palavra de Deus. É preciso você parar para ouvir o ensinamento de Cristo. E o que você vai fazer depois que você ouvir o ensinamento? Não precisa fazer nada. É a palavra que Deus fala no seu coração que vai mudar a sua vida. Essa palavra é o poder de Deus na sua vida. Se você entender a palavra de Deus, aquela palavra que você entender, segura no coração, porque ela é o poder de Deus. Ela vai mudar a sua vida. É só você orar citando aquela palavra, você fala com Deus, você confessa a palavra, o mal foge da sua vida. É assim que funciona. Como eu fiz quando eu aprendi aquele versículo. Aquela mulher, então, diz aí que foi até onde Jesus estava. E ela prestava atenção no que Jesus ensinava. Esse é o segredo da coisa. É você prestar atenção no que Deus ensina. Quando você entende a palavra de Deus, você não precisa fazer mais nada. Naquela hora você é iluminado por Deus. E então Deus olha para você. Só isso é necessário. Você entender a palavra de Deus. Quando você entendeu, sentiu mover dentro do seu coração, sentiu arder no coração, você sabe, isso é para mim. Pega aquilo. Naquela hora você está sendo iluminado por Deus.
E Deus então olha para você. Diz a Bíblia que Jesus viu aquela mulher. Ele viu e ele chamou a mulher até ele. Então preste atenção, se você está aí ouvindo o ensinamento, é porque Jesus já viu o seu problema. E ele já te chamou para vir a ele. Se não tivesse te chamado, você não estava ouvindo essa palavra. Creia nisso. Jesus já viu e já te chamou. Como ele viu aquela mulher e chamou ela. Se você está ouvindo essa pregação, é porque Deus te trouxe para ouvir. E isso é certo. Porque está escrito em João 6,44 que Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Então só ouve a palavra de Deus, só ouve o ensinamento de Jesus aquela pessoa que o Pai conduz até Jesus. E quando Deus traz, ou melhor, leva uma pessoa a Jesus, é para uma finalidade só, é para libertar aquela pessoa. Se Deus trouxe você até Jesus, que é a palavra, é para te libertar, é para resolver o seu problema. E como é que Deus liberta? O que foi que Jesus fez com aquela mulher? Ele orou? Ele mandou o demônio embora? O que foi que ele fez? Ele deu a palavra. Só isso. Ele fez uma declaração para aquela mulher. Ele disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Preste atenção, porque a declaração que Deus faz para você, no seu coração, aquela palavra que você entende e sente arder no seu coração, aquilo é a declaração que Deus está fazendo para você. E aquela declaração que vai te libertar, é que vai resolver o seu problema. Entende agora porque ele havia dito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? É por esse motivo. No momento em que a pessoa ouve, entende, recebe a palavra de Deus no coração, a pessoa é liberta. Naquele mesmo momento. Aí compete a ela agora não deixar mais a casa vazia. Ainda que ela não está vendo o resultado das coisas, ela foi liberta. Agora preste atenção como a coisa funciona. Que é para você saber quando Deus está te abençoando e não perder a sua bênção. Primeiro Deus leva você até Jesus. Como assim? Ele coloca você diante da pregação da palavra. Ele chama a sua atenção para ouvir o que ele tem a dizer. É assim que ele faz. Foi assim que ele fez com aquela mulher. Ele levou ela até a sinagoga, despertou a atenção dela para ouvir o que Jesus estava falando. E depois o que foi que ele fez? Quando ela atentou para o que Jesus dizia, ela foi iluminada pela palavra. Ou seja, a palavra produziu fé no coração dela. E então a fé no coração dela fez com que Jesus visse ela. E o que foi que Jesus fez então? Chamou ela para perto e deu a palavra dele para ela. Fez uma declaração para ela, dizendo: mulher, estás livre da tua enfermidade. Ele não fez oração por ela. Ele não mandou que a doença saísse dela. Ele não deu nenhuma ordem para que a coluna dela se endireitasse. Ele deu a palavra dele dizendo: estás livre da sua enfermidade. Quanto doente ouve falar que Jesus levou as enfermidades dele e que pelas feridas de Jesus ele foi sarado, e ele não crê nisso. E não é curado. Mas a palavra já foi dada para ele. A revelação já foi dada. A Bíblia já declarou pela boca do profeta Isaías que o doente foi curado pelas feridas de Jesus. Mas ele não se endireitou. Aquela mulher recebeu a palavra que Jesus disse. Jesus deu a declaração para ela, falou: mulher, estás livre da tua enfermidade. Naquela hora ela ficou livre da enfermidade, mas ela ainda não havia se endireitado. Ainda faltava uma coisa para que ela pudesse se endireitar. E o que é que faltava? Vamos ler de novo para ver se você descobre. Está escrito assim, ó: vendo-a, Jesus chamou e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs-lhe as mãos, e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. O que foi que Jesus fez?
Ele impôs-lhe as mãos. É como se ele dissesse para o inferno: agora essa pessoa me pertence. Vocês não podem mais tocá-la. Então, veja você que duas coisas são necessárias para a pessoa se tornar completamente livre. Quando eu falo aí completamente livre, você pode entender se tornar completamente abençoada, se tornar livre dos problemas. Seus problemas são resolvidos. Precisa de duas coisas. Primeiro, conhecer a verdade. Ouvir o Evangelho, conhecer quem é Jesus, o que ele fez por você. Quando você recebe a palavra de Deus e sente aquela palavra arder no seu coração, você está recebendo aquela declaração de Deus. Ele está dizendo: você está livre do seu problema. Aí falta o quê? Falta você crer. Você tem que se conscientizar daquela palavra, de que aquilo é o poder de Deus para resolver o seu problema. O seu problema foi resolvido. Ficou faltando só o quê? Ele impôs as mãos sobre você. Então você se arrepende dos seus erros, confessa o seu pecado, pede perdão a Deus, se entrega para Ele. E quando você faz isso, então, naquele momento, o inferno perde o poder sobre a sua vida. Você fica livre dos seus problemas. Só fica faltando uma coisa: você deixar Jesus impor as mãos sobre você. O que significa isso? Significa você se submeter a Ele. Significa você ser obediente à palavra de Deus. Eu vou te lembrar de novo: Jesus é a palavra. Jesus impor as mãos sobre você significa que Ele está marcando você como propriedade exclusiva dele. O diabo não pode mais tocar em você. E como é que Jesus faz isso? Como é que Ele impõe as mãos sobre você? Derramando o Espírito Santo. E o que eu preciso fazer para ser cheio do Espírito Santo? João 14, 23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos a Ele e faremos nele morada. A partir daí, meu amigo, minha amiga, é só alegria. Nunca mais você vai viver doente, nunca mais você vai viver na miséria, nunca mais você vai viver no pecado, porque o diabo não vai mais ter poder algum sobre a sua vida. Pelo contrário, Jesus diz em Atos 1:8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e em toda Samaria, e até os confins da terra. Vamos orar agora? Pai querido, a Tua palavra ferve dentro do meu coração. Meu Deus, eu não consigo aceitar que uma pessoa, depois de ouvir a Tua voz, depois de conhecer a verdade, possa continuar sendo vítima das maldades do diabo. Oh meu Pai, o Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu Deus, nós que conhecemos a verdade, temos que ser pessoas libertas completamente livres das ações dos demônios. O nosso corpo não pode ser alvo das suas maldades. O diabo não pode colocar em nós nenhuma enfermidade ou dor, porque a Escritura afirma que todas as nossas dores e enfermidades foram levadas por Jesus. Meu Deus, o mal não pode continuar nos afligindo, porque o Senhor nos enviou a sua palavra para nos curar, para nos libertar, e a palavra do Senhor, ela é majestosa. A palavra do Senhor tem poder. Se a Escritura diz que fomos sarados pelas feridas de Jesus, é porque nós fomos sarados. O diabo não pode nos enganar, não pode mais colocar enfermidades em nós. Se a Escritura diz que fomos perdoados, é porque fomos perdoados. Também fomos salvos pelo sangue derramado na cruz. Nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus. Não pertencemos mais ao reino das trevas. Fomos transportados para o teu reino. Isso é o que afirma a sua palavra. Oh meu Deus, venha agir agora em favor do teu povo. Venha confirmar a tua promessa. Venha libertar, venha curar, venha prosperar. Porque nós cremos em ti e cremos porque sabemos que a tua palavra não pode falhar. E não falhará nunca, porque é a palavra do Rei. E a palavra do Rei tem poder. A palavra do Rei é inquestionável. Quem dirá ao Rei o que fazes? Aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor cumpriu.
E o que o Senhor determinou se fez. E todas as palavras que saíram da sua boca, de todas elas nenhuma voltará vazia, mas se cumprirá. Pai, venha nos encher com a tua presença e fazer de cada um de nós propriedade exclusiva tua. Ouça, meu Pai, o clamor dessa pessoa que está orando comigo. Repita assim comigo agora: meu Deus. Repita: meu Deus. Eu não aceito nenhuma dor, nenhuma enfermidade, nenhuma doença, nenhum defeito, nenhuma anormalidade no meu corpo. E também não aceito nenhum tipo de sofrimento, de angústia, de tristeza ou de amargura na minha alma. E não permito que nenhum espírito do inferno venha tirar a minha alegria, a minha paz, a paz dos meus familiares. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, derrame sobre mim o teu poder, agora, para me libertar de todo e qualquer mal que esteja me impedindo de te servir com alegria. Agora diga para o seu problema, agora você vai falar para o seu problema. O problema, chame ele pelo nome dele. Diga para o seu problema, qual é o seu problema? Diga para ele o problema. Em nome de Jesus, eu não te aceito. Pega tudo o que é teu e sai agora. Sai de mim, sai da minha vida, sai da minha casa, sai da minha prosperidade, em nome de Jesus. Agora fique em silêncio, olhos fechados, fixe no seu problema. Pensa no seu problema, eu vou orar por você agora e vou mandar ele embora. Pai, em nome de Jesus, eu levanto a minha voz no mundo espiritual para interceder por essa pessoa que veio para ouvir a tua palavra. Essa pessoa foi trazida por ti e essa pessoa está sofrendo com dores, com problema financeiro, com problema moral, com dor na alma. Essa pessoa que está angustiada, que está triste com os acontecimentos dos últimos dias, coisas que a magoaram profundamente. Pai, em nome de Jesus, eu proíbo o mal de continuar nessas vidas. Em nome de Jesus, espírito do sofrimento, da dor, da enfermidade, eu falo com você agora, que está causando esse problema. Está amarrado em nome de Jesus, eu quebro o teu poder agora, eu desfaço o teu mal e te mando, em nome de Jesus, sai dessa vida, para nunca mais voltar. Pode abrir os seus olhos, diga graças a Deus. Deus te abençoe.